só que tem mais de 30 a 40 anos, vai lembrar dessas imagens. Quem mais teve um desce na infância, só quem é veterano vai lembrar. Acredito que maioria tinha este piso de madeira em casa, nos quartos e na sala. Antigas embalagens de talcos em lata e papelão nos anos 70, só quem é raiz vai lembrar. A melhor parte da escola era as merendas antigamente, quem mais é dessa época? Sou da época que com água era 10 centavos, e com leite era 25, como se chama isso na sua cidade? Quem nunca colocou uma tatuagem de chiclete, não sabe como é ter estilo. Eu era pequeno, mas eu lembro que minhas irmãs usavam nos anos 80. Cadê a geração que lembra do leite de saquinhos plástico nos anos 80 e 90? Sou da época em que a serenata de amor tinha frases dentro da embalagem, bons tempos que não tem mais volta.